Graças a paz, meu nome é Davi Silva e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E continuando o assunto das 7 igrejas da Ásia, hoje falaremos sobre a igreja de Tiatira, que se encontra em Apocalipse 2, do versículo 18 ao versículo 29. Antes de entrarmos no assunto, peço a você que se inscreva no canal, não deixe de comentar, de ativar o sininho após se inscrever para receber as notificações e de compartilhar também com os seus amigos para que nós possamos crescer como canal e para que as pessoas possam aprender mais e mais da Palavra de Deus. Lembrando também que nessa época aí, dessa pandemia do corona, não deixe de obedecer às instruções dos órgãos reguladores de saúde. Então, evite ambientes com aglomerações, evite sair de casa por motivos fúteis e não deixe de se higienizar. Valeu? Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aí Jesus Cristo ele já vai se apresentar, como de praxe em todas as cartas, e ele vai dizer que ele tem os olhos como chama de fogo. Os olhos que consomem tudo o que há de ruim. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma igreja super ativa na obra de Deus. Era uma igreja que continuava fazendo obras, continuava trabalhando no reino incessantemente, tanto que Jesus Cristo, ele aponta que as obras que eles faziam eram mais numerosas do que as antigas. Então eles viviam constantemente trabalhando, eles eram incansáveis, eles eram constantes e abundantes nesta caminhada. E Jesus Cristo, ele exalta esse ponto neles, de que eles faziam, de que eles tinham amor, que eles eram perseverantes e que eles trabalhavam muito e muito e muito mais do que no passado. Era uma igreja que estava em grande progressão em trabalho. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quis se arrepender da sua imoralidade. Essa mulher, Jezabel, pode ser um apelido por causa das obras dela serem iguais à de Jezabel, mulher do rei Acabe, como também pode ser realmente o nome desta mulher, ser uma outra Jezabel que havia. Mas independente de qual seja o motivo dela ser identificada como Jezabel, quer seja por apelido ou por nome real, ela fazia coisas tão erradas quanto a Jezabel de Acabe. E ela forçava, ela ensinava o povo a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante quanto a isso. Não era uma igreja que vinha e falava não, mesmo ela sendo numerosa, mesmo ela tendo esse ponto positivo de ser trabalhadora no reino de Deus, a igreja em Tiatira, ela não cessava essa prática desta mulher. Um grande erro que essa igreja cometeu e que estava influenciando e levando muitos ao inferno, porque ela não só fazia, mas como ela também ensinava os cristãos daquela igreja a praticar estas coisas. O que não deveria estar acontecendo. Talvez pudesse estar acontecendo a mesma coisa dos dias atuais, na questão do empoderamento feminino. Talvez eles estivessem com medo de interpelar esta mulher para que ela parasse com isso e sofresse afrontas por conta de estar parando uma mulher, dela dizer que estava sendo jogada contra a parede só por ser mulher ou porque a mulher não podia fazer aquilo. Na verdade, a prática que eles estavam tendo era uma prática tolerante, o que não deveria ser, porque ela estava
influenciando e maculando aquela igreja com aquele pecado. E muitos estavam caindo nisso e fazendo as mesmas coisas. E no outro versículo que nós lemos, Jesus diz que deu tempo para que ela se arrependesse. E ela não quis se arrepender. Ela não se arrependeu de seus atos. Continuou fazendo, talvez até cada vez pior o que ela estava realizando. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Jesus já diz o que ele vai fazer com esta mulher e com as outras pessoas que estão junto com ela. Ele vai colocar ela de cama, vai jogar uma doença em cima desta mulher, que ela ficará acamada e ela vai ficar sofrendo. E não só isso, as pessoas que estavam adulterando com ela sofreriam também. E aqui vai falar que vai matar os filhos. Esses filhos poderiam ser frutos desses adultérios, como também poderiam ser os seguidores dela. Independente desta situação, sendo filhos de sangue ou filhos na questão de seguir religiosamente, eles seriam mortos. E isto serviria de prova para que todos saibam que existe um Deus e que esse Deus ele sonda e que ele sabe de tudo e que não tem como esconder absolutamente nada dele. Então serviria de prova para que todos soubessem: existe um Deus. Ei, eu estou aqui e eu sei de tudo e eu tenho poder para fazer o que eu quiser, porque assim como está escrito em Romanos, eu posso ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e não ter de quem eu não quero. Então, saibam que eu estou aqui e que eu faço o que eu quiser. Eu sondo e eu sei de tudo. Não tente esconder nada de mim. Seria esta mensagem que Deus estaria mostrando através desses atos para todas as 7 igrejas daquela época. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Mais uma coisa que ela estava ensinando, essas tais coisas profundas de Satanás, para que eles estivessem conhecendo. E na igreja de Tiatira haviam pessoas fiéis que não haviam caído nessa doutrina, que seguiam a Jesus Cristo piamente, que seguiam a Jesus Cristo corretamente e que tinham uma vida piedosa diante de Deus. E sobre essas pessoas, Jesus Cristo ele não cobrou absolutamente nada. Ele só falou: continuem do jeito que vocês estão, porque vocês estão corretos. Eu não vou pedir nada a mais. Eu não vou querer que vocês façam nada a mais. Não vou colocar nenhum peso a mais sobre seus ombros, além desses que vocês já estão carregando por causa do que estes estão fazendo com a igreja. Simplesmente continuem nesta caminhada e guardem o que vocês receberam, guardem a fé, guardem a palavra de salvação, guardem a sua vida, guardem a sua coroa, tomem conta da coroa que vocês hão de receber, para que vocês não a percam. Por isso, guardem o que vocês têm, até que eu venha. Jesus Cristo estava animando este povo, porque talvez eles estivessem pensando: está acontecendo isso tudo e cadê Deus? Onde Deus está? Então Deus ele fala: acalmem-se, porque eu já estou voltando, eu estou às portas. Simplesmente mantenham-se na posição de servos, porque eu volto em breve. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus aí nesse caso já fala a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis e para aqueles que se arrependessem, de que eles receberiam um poder para governar. Talvez pode estar ligado à questão do reino milenar. Nós ainda não sabemos,
porque existem as diferenças teológicas na questão escatológica, em que falam que haverá um reino milenar ou que não haverá um reino milenar, e de que isso é algo simbólico, é algo figurativo, coisa que dentro do Apocalipse é repleto. Apocalipse inteiro ele é cheio de figuras simbólicas, por isso que é um livro de difícil compreensão e que muitas pessoas fogem dele. Muitas pessoas, quando vão falar da volta de Jesus Cristo, fogem do Apocalipse e vão recorrer a Mateus 24, quando Jesus Cristo fala sobre os princípios das dores, em Mateus 7, quando Jesus Cristo ele fala, apartai-vos de mim. Muitos, por não entender essas questões figurativas do Apocalipse ou por preguiça de estudar a palavra de Deus, fogem do Apocalipse para falar sobre a volta de Jesus Cristo. E por conta disso, é um pouco complexo da gente saber do que se trataria essa questão do poder para governar. Seria um reino milenar ou seria algo simbólico que Jesus Cristo estava dizendo? Porque para o Apocalipse passar pelos guardas, porque João, quando escreveu, estava preso. Para que passasse, ele encheu de coisas simbólicas. Talvez isso seja algo simbólico, como talvez também não seja. Mas, independente disso, Jesus Cristo ele diz que vai dar a estrela da manhã. E não tem nada melhor do que receber a estrela da manhã, porque a estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. As pessoas receberão a Cristo, elas receberão a Deus quando entrarem no gozo celeste e estarão face a face com o Criador, e não há nada de mais importante do que isso. E ainda assim, no final, ele vai dizer o que ele fala em praticamente todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito participa, sim, da questão da promessa e de toda a palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Valeu!